Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 26. Nós vamos ler, tá bom? Tiago 2, dos versos 14 até o 26. Aleluia. Encontrou aí na sua Bíblia, né? Tiago 2, versículo do 14 até o 26. Eu vou lendo aqui. A Bíblia diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? O Tiago está fazendo uma pergunta, tá bom? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Outra pergunta. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos, congregados como igreja de Jesus Cristo aqui nesse lugar. Pedimos, Pai, nessa manhã que o Senhor possa nos trazer revelação, luz da Tua Palavra, e que ao sairmos daqui, Pai, possamos sair com a nossa fé ainda mais firmada em Cristo e na Sua Palavra. É isso que nós oramos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você aqui esse texto de Tiago sobre os 3 tipos de fé, tá bom? Os 3 tipos de fé. Sabe que a fé é extremamente importante para a vida cristã, não é verdade? Se a gente for olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver, por exemplo, a salvação é pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2, quando ele disse, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: olha, meus irmãos, vocês são salvos pela graça mediante a fé, por meio da fé. Então a fé, ela é extremamente importante na vida cristã. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, nos convida a viver uma vida de fé. O escritor de Hebreus, em Hebreus 11, 6, diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14, 23 diz o quê? Que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, meus irmãos, a fé é um ingrediente extremamente importante da vida cristã. Não é possível ser cristão sem fé. Amém? Então,
nós precisamos entender a importância que a fé tem na nossa vida. E quando a gente fala de fé e de salvação, e agora, essa semana agora que passou, nós completamos aí mais um ano de reforma protestante, são mais de 500 anos, desde que Martinho Lutero leu lá em Romanos 1, o justo viverá pela fé. Ele prega então suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, lá na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Ele prega lá suas 95 teses, 95 afirmações a respeito disso. Então, nós até hoje precisamos entender o que é a fé. O que é a fé? E qual o tipo de fé que salva uma pessoa? Se nós perguntarmos, a maior parte das pessoas, meus irmãos, vai dizer que tem fé. Que tem fé. Mas a pergunta então é: que tipo de fé salva uma pessoa? Só a fé é necessária para a salvação? Basta eu ter fé que eu vou para o céu, é isso mesmo? Ou será que eu também preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Para garantir o meu lugar na eternidade? E aqui Tiago nos descreve 3 tipos de fé, que é o que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a primeira fé que nós encontramos aqui no verso 14 ao 17, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Primeiro tipo de fé que Tiago nos ensina é a fé morta. A fé morta. O que é essa fé morta? Aquela pessoa que diz: eu tenho fé, mas ela não é salva. Onde existe algo que é verdadeiro, sempre vai existir aquilo que é falso. Por isso Jesus disse ali em Mateus capítulo 7, dizendo assim: olha, aquilo que você fizer para um dos meus pequeninos, você está fazendo a mim. Você está fazendo a mim. O problema da pessoa que tem a fé morta, qual que é? É que ela coloca a palavra no lugar de ação. Então ela acha que ela não precisa fazer, basta ela falar. Qual que é a pessoa que tem a fé morta? É aquela pessoa, irmão, que quando ela ora, você fala: meu Deus, que oração bonita. Ela tem as palavras certas para orar. Ela até sabe os versículos de cor, mas a vida dela não condiz com o discurso dela. A vida dela não demonstra aquilo que ela fala. Que tipo de fé é essa? É a fé morta. Por isso Tiago aqui ele traz uma ilustração. Ele faz 2 perguntas e ele traz uma ilustração. Ele diz assim: olha só, meus irmãos, se porventura você vai para o culto no domingo de manhã, você se depara com alguém do seu lado, que ao voltar para casa não terá comida para almoçar.
e você fala para ele assim: irmão, Deus te abençoe, viu? Olha, Deus vai suprir sua necessidade. Você vira as costas e você vai para a sua casa. Tiago está dizendo o quê? Que a sua fé é morta. Que a sua fé é morta. Como cristãos de verdade, nós temos a obrigação de ajudar. Nós temos a obrigação de suprir as necessidades uns dos outros, sem fazer acepção de pessoas. Sem fazer acepção de pessoas. O que nos traz um entendimento do que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 6, dizendo que a fé atua, a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Uma fé morta. Uma fé que fala, mas que não faz, que não pratica. Tem como projetar também que 1 João 3, versículos 17 e o verso 18. Se alguém tiver recursos materiais, olha só, irmãos, que João está escrevendo. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Então você está lá, indo para o seu serviço. É isso que João está escrevendo, é isso que Tiago disse, é isso que Paulo disse. Você está indo para o seu trabalho, amanhã de manhã. E aí alguém chega lá na hora que você está no ponto, fala: moço, será que você pode me ajudar com R$2 para tomar um café? Você faz o quê? Coloca o fone de ouvido, fecha o olho, coloca a touca na cabeça, já quando você vê ele vindo, você já nem quer ouvir. Já sabe o que vai pedir. Ele insiste ali. E aí logo na sua cabeça: está pedindo dinheiro? Vai usar droga? Vai beber? Vai fazer coisa errada? E não tem problema, meu irmão. Você não quer dar o dinheiro? Não tem problema. Então tenha coragem de atravessar a rua e ir na padaria e falar: está aqui o pão que você pediu. Mas João está nos dizendo que se você tem o dinheiro e não faz, você ainda não tem o amor de Deus. É uma fé morta. Uma fé morta. É uma fé como a do sacerdote e do levita que Jesus contou, que estavam caminhando para o culto. Irmãos, eles não estavam indo para um lugar se prostituir, eles não estavam indo para um lugar usar droga, não, era o sacerdote e o levita. Pessoas conhecedoras das Escrituras, que conhecem a doutrina, que conhecem a palavra de Deus, que vão para o culto e oram e cantam. Enquanto elas estão indo para o culto, elas encontram alguém ferido, machucado. E o que elas fazem? Continuam indo para o seu culto. Uma fé morta. Me pergunto que é esse tipo de fé. Talvez o que Tiago, que a gente podia melhor descrever aqui, né? Quando Tiago faz essa pergunta aqui: acaso a fé pode salvá-lo? No verso 14 ele pergunta: acaso a fé pode salvá-lo?
A gente podia traduzir isso no melhor dizendo: será que esse tipo de fé pode salvar? Qual tipo? O tipo de fé que nunca é visto nas obras práticas. Essa fé não pode salvar, meu irmão. Essa fé não pode salvar. Por isso, no verso 17, Tiago diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então presta atenção, que eu vou te falar aqui nessa manhã. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Só a fé, veja bem, ouça isso, só a fé justifica. Só a fé justifica. Mas a fé que justifica não pode andar sozinha. Vou dizer de novo: somente a fé justifica. Mas a fé que justifica não pode andar sozinha. Não pode. Você precisa tomar cuidado, porque essa fé aqui, essa fé morta, é uma fé intelectual. É uma fé que toca só o intelecto. É uma fé falsa, que dá uma falsa sensação, uma falsa convicção de que você vai ter a vida eterna. Só que essa fé está te mandando justamente para outro lugar. A fé morta, a fé que não é acompanhada das obras, meus irmãos, está te levando diretamente para o inferno. É isso que Tiago está nos ensinando. É isso que Tiago está deixando aqui registrado para a gente. Cuidado para que a sua fé não seja uma fé morta. Veja bem que eu disse que eu ia falar 3 tipos de fé. A gente viu a primeira, a fé morta. Mas tem outro tipo de fé que Tiago nos ensina. Nós vemos no 14 ao 17, vamos avançar agora para o 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Tiago, tem olho, né? Muito bem, ó. Parabéns. Até mesmo os demônios creem e tremem. Segundo tipo de fé, irmãos. Primeiro tipo, fé morta. Segundo tipo de fé, a fé demoníaca. É a fé que Tiago está falando que os demônios têm. Deixa eu te falar, demônio existe, é real. E eles não são ateus, irmãos, eles creem. Eles acreditam. O demônio é tão real que Jesus, no seu ministério, expulsou demônios. Paulo, escreveu a sua carta aos Efésios, fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus por conta dos demônios. Então, sim, existe. E os demônios creem, os demônios acreditam. Ao ponto de quando Jesus esteve aqui na terra como homem, no seu corpo, os demônios testemunharam que ele era filho de Deus. Os demônios chegam para Jesus e falam assim: o que você está fazendo aqui, Jesus, filho do Deus vivo? Então até os demônios testemunham de que Jesus é filho de Deus. Em Lucas 8 a gente vai ver que os demônios, eles sabem até da existência, eles creem na existência de um lugar de castigo eterno. Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, o problema é a pessoa assim, que ela não tem fé. Não, pode falar. Grande também é o problema daquela pessoa que crê, mas que crê como os demônios
demônios têm, que acreditam como os demônios acreditam. A carta de Tiago aqui é escrita para judeus. Para judeus. O foco de Tiago quer escrever para irmãos que são judeus, que praticam o judaísmo, que praticam, pelo menos se esforçavam para praticar as leis dadas por Deus a Moisés. E o judeu de verdade, para ele era claro que só existia um Deus. Então o que Tiago está falando aqui, meus irmãos, é confrontador para esses irmãos. Quando ele fala, você crê que tem só um Deus? Ó, até os demônios creem nisso. Enquanto a fé morta é uma fé intelectual, a fé demoníaca é uma fé emocional. Os demônios creem e tremem. Deixa eu falar, crer e tremer não produz salvação. Pastor, quando eu estava no encontro, que eu aceitei Jesus, nossa, assim, me deu um negócio. Eu senti uma coisa. Eu chorei. Isso não produz salvação. Isso não produz salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida na sua mente. Uma pessoa pode até ser tocada no seu coração e ainda assim se perder para sempre. E ainda assim estar vivendo uma vida que a levará para a morte eterna. Por quê? Porque a fé verdadeira envolve algo mais, algo que pode ser visto, que pode ser conhecido, que é uma vida transformada. Tiago diz: alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé. Então o Tiago não está dizendo que não tem fé, não. Ele tem fé, mas ele mostra a fé dele pelas suas obras. Pelas suas obras. Então o que é ser um cristão de verdade? Não é só confiar em Cristo, é confiar em Cristo e viver para Cristo. É eu receber vida. E agora que eu recebi vida, eu revelo, eu transmito vida. Então rejeite a fé demoníaca, a fé que é pelas emoções. Rejeite esse tipo de fé. A fé morta, a fé demoníaca. E eu quero agora compartilhar com você o terceiro tipo de fé que Tiago nos ensina. Eu quero chamar de a fé verdadeira. Tiago agora começa a escrever dizendo, verso 20: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, primeiro tipo de fé é fé morta. Segundo, fé demoníaca. Terceiro é a fé verdadeira. Essa fé é real e, como consequência, ela tem uma vida transformada.
É uma fé que gera consequência. É uma fé que gera fruto. É uma fé que começa na palavra de Deus, porque Paulo escreveu lá em Romanos 10 dizendo que, olha, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então é uma fé que se origina na palavra. Aí Tiago, para nos ensinar o que ele estava querendo ensinar, ele usa dois exemplos aqui. Ele usa o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe, para nos ensinar que o valor da fé não é a fé em si. Então, não tem a ver com a fé, tem a ver com em quem você coloca a sua fé, o que você coloca a sua fé, onde você deposita a sua fé. Por quê? Tem gente que tem fé no quê? No dinheiro. Ele tem fé. Ele acredita que o dinheiro pode trazer felicidade para a vida dele. Isso é fé. Tem gente que tem fé em deuses que estão mortos. Tem fé? Tem fé. É uma pessoa que crê? Crê. Então veja bem que não é a fé por si só, mas em quem você vai colocar a sua fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo. A fé em Cristo. Então a fé verdadeira, meus irmãos, é aquela que vai nos tocar por inteiro. A fé morta toca o intelecto. A fé demoníaca toca as emoções. Mas a fé verdadeira, ela afeta as nossas escolhas. Por isso ela nos afeta por inteiro. Então a fé verdadeira, como que funciona? A mente, o nosso intelecto compreende a verdade. O nosso coração passa a desejar a verdade. E as nossas escolhas agem de acordo com a verdade. Então a fé verdadeira nos toca por inteiro. A fé verdadeira conduz a ação. A fé verdadeira nos leva a agir. Nos leva a agir. Por isso, ele traz o exemplo de Abraão e de Raabe. O exemplo de Abraão e de Raabe. Duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Você pode ler. Abraão, você vai lá ler em Gênesis. Raabe, você vai ler lá em Josué. Se você não conhece a história. Mas Abraão e Raabe. Quem que é Abraão? Abraão é aquele que dá origem à nação de Israel. E Raabe faz parte de uma nação pagã. Uma nação que sacrificava crianças. Raabe, uma mulher corrompida, imoral, meretriz, uma palavra mais chique para dizer prostituta. E Abraão, amigo de Deus. Olha como são duas pessoas, meus irmãos, completamente diferentes. Não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Mas eles tinham uma coisa em comum. Eles exercitaram a fé verdadeira. Exercitaram a fé verdadeira. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Projeta para a gente, por favor. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Deus está falando aqui com Abraão, tá bom? Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las.
Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 6. Abraão creu no Senhor. O que Abraão fez, irmãos? Creu, teve fé. E o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Lhe imputou, como a gente vê aqui nessa versão mais nova, lhe creditou. Tiago diz, como justiça. Esse termo aqui, atribuir, o termo imputar, creditar, é um termo financeiro. E significa depositar na conta de alguém. Então presta atenção. Abraão era um homem pecador. E como pecador, a conta bancária, a conta corrente do Abraão estava negativa. Ele estava devendo. Abraão era devedor. Ele estava falido, condenado. Mas ele creu. Abraão creu, porque ele creu, isso lhe foi depositado. Então Deus agora deposita na conta de Abraão, deposita justiça na sua conta. E agora Abraão não é mais devedor. Agora, Abraão teve algum trabalho para receber essa justiça, irmãos? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que ele creu. Então não teve trabalho. Ele não fez nada para merecer essa justiça. Ele simplesmente creu. E porque ele creu, Deus colocou essa justiça na sua conta. Então ele a recebeu como dádiva, como presente de Deus. Ele foi agora declarado justo pela fé. Então nós dizemos que Abraão foi justificado pela fé. Abraão agora se tornou justo pela fé. E presta atenção, porque a justificação é uma doutrina bíblica muito importante. O que é a justificação? É o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê. Então, no exato momento que você creu em Jesus Cristo, naquele exato momento, não foi 10 segundos depois nem 10 segundos antes, naquele exato momento você foi declarado justo. Antes disso você era pecador, agora você é declarado justo. Isso é a justificação pela fé. E essa justificação está baseada no quê? Na obra de Jesus na cruz do Calvário, a obra completa de Jesus. Ali de uma vez por todas, Jesus resolveu o problema do pecado. Então a justificação, ela não é um processo que vai acontecendo na sua vida dia após dia, não. Ela acontece de uma única vez, e de uma vez só. Você é declarado justo. Isso é um evento, isso é um ato só. Mas aí fica a pergunta: então, pastor, como que eu sei se alguém é justificado? Se alguém é declarado justo diante de Deus, se isso é algo entre Deus e a pessoa? Ou melhor, como eu posso ter certeza que eu fui justificado? Como que eu posso ter certeza de que eu fui declarado justo diante de Deus? Porque a fé verdadeira, que é a fé que justifica o pecador e o declara justo, ela vai trazer consigo uma transformação completa e obediência a Deus. Então essa é a forma de você saber se você foi justificado.
se você pode ter a certeza da sua salvação. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, e a sua justiça foi declarada. Mas pela fé ele foi justificado, ou melhor, pelas obras ele foi justificado diante dos homens, e agora a sua justiça foi demonstrada. A verdadeira fé sempre vai terminar em demonstração. Em demonstração. Um pregador muito famoso chamado Moody, ele dizia o seguinte: toda a Bíblia deveria ser encadernada com couro de sapato. O que Moody queria nos ensinar? Moody queria nos ensinar que a palavra de Deus deve ser acompanhada no nosso dia a dia, no nosso viver diário, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, ao andarmos na rua com os nossos amigos, na nossa célula, na hora do culto. A nossa fé é para todos os momentos. A fé verdadeira, meus irmãos, obedece a Deus e é demonstrada na vida diária e nas obras diárias. Entende? Isso é a fé verdadeira. Paulo dá um aviso para Tito que nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Uma advertência de Paulo para Tito. Tito capítulo 1, no verso 16. Tito 1, 16. Olha a advertência de Paulo aqui. Olha, as pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos o negam. Olha, são irmãos que falam: eu tenho fé, mas a sua demonstração de vida diz o contrário. Ela diz: eu creio, mas as obras dela demonstram outra coisa. Cuidado. A fé verdadeira, ela sempre será acompanhada das boas obras. Das boas obras. Então, Tiago usa como exemplo Abraão e Raabe. Abraão a gente viu, entendemos. E Raabe a prostituta, que lá em Josué capítulo 2 recebe os espias na sua casa. 2 espias enviados até lá Jericó, cidade de Jericó, e ela abriga, colocando em risco a sua própria vida. E Raabe, quando os espias chegam lá em sua casa, ela diz o quê? Eu e todo o povo de Jericó ouvimos a palavra, ouvimos a respeito de Deus. Então todos eles tinham conhecimento de quem era Deus. Na cidade de Jericó todo mundo sabia quem era Deus. Eles tinham ouvido falar. E não só ouviram falar, como esse cara tocou as emoções deles também. Porque Raabe diz o quê? E o nosso coração desfaleceu. O nosso coração desfaleceu. Tocou então o intelecto, porque eles agora têm conhecimento de Deus. Tocou as suas emoções. Mas Raabe teve uma atitude. Por isso Raabe também, justificada pela fé, teve obras. Qual foi a obra de Raabe? A obra de Raabe foi hospedar os espias. Essa foi a obra que Raabe fez. A obra de também compartilhar, colocar em risco a sua vida para compartilhar com a sua família. Por quê? Porque se o rei da cidade lá ficasse sabendo, irmãos, que Raabe tinha escondido o povo do exército inimigo, Raabe ia ser morta. Só que Raabe precisou contar para a sua família, e Raabe e toda a sua família foram salvos.
ela foi justificada pela fé e teve obras. A primeira evangelista da Bíblia, uma ex-prostituta que agora está falando para a família dela: Deus pode salvar. Ou seja, Raabe provou a sua fé por meio das obras. É isso que Tiago passou escrevendo aqui. Me mostra a sua fé, e eu, pelas minhas obras, vou te mostrar a minha fé. A fé verdadeira é uma fé prática, é uma fé chamada para ação, é uma fé que afeta as nossas escolhas, é uma fé que nos leva a agir. Então, quem é o cristão de verdade? O cristão é aquele que pratica a verdade. É aquele que não se apega simplesmente às doutrinas antigas, mas ele pratica essas doutrinas na vida diária. Ele não possui a fé morta dos intelectuais. Ele não tem a fé demoníaca dos emocionados. Antes ele tem uma fé verdadeira, como a de Abraão, como a de Raabe, uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. Paulo, que foi o maior escritor a respeito da graça de Deus, depois de dizer que nós somos salvos pela fé, somos salvos de graça por meio da fé, em Efésios capítulo 2, no verso 10, olha o que Paulo escreveu: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Deus criou a mim e a você, meus irmãos. Deus nos criou para as boas obras. Essa é a fé verdadeira. Pergunta para o seu irmão: qual fé que você tem, irmão? Pergunta dele: qual é a fé que você tem? É um desafio, meus irmãos. Diariamente nós demonstrarmos a nossa fé por meio das obras. Esse é o chamado de Deus. Quer convidar você a ficar de pé? Você reunisse aí com 2, 3 irmãos aí perto de você aí, 4, não sei. Você compartilhasse com ele aquilo que Deus te desafiou nessa manhã. Essa é uma mensagem de desafio. O que Deus está te desafiando nessa manhã, tá bom? O que a palavra de Deus está desafiando? O que Deus falou com você nessa manhã? Compartilha aí, fala aí um de cada vez aí, vai lá, compartilha aí com o seu irmão o que Deus tem falado com você nessa manhã, tá bom? Qual o desafio que Deus tem deixado para você? Pode compartilhar, vai lá.
seu irmão aí essa manhã. Ó Deus, que o meu irmão possa realmente edificar a vida dele numa fé verdadeira, em uma fé que toque as suas escolhas, o seu andar diário, a sua vida do dia a dia. Ó Jesus, eu oro nessa manhã pelos meus irmãos. Pai, que o Senhor nos desperte para uma fé verdadeira. Jesus, não uma fé intelectual, não uma fé emocional, mas uma fé real, uma fé que nos chama a transformação de vida, uma fé que nos chama a mudança de vida, uma fé que nos desafia às boas obras, nas quais o Senhor nos criou para que andássemos nelas. Pai, eu oro nessa manhã para que a nossa fé opere, atue pelo amor, como disse o apóstolo Paulo, uma fé atuante, uma fé que ama o perdido, uma fé que ama o órfão, uma fé que ama a viúva, uma fé que ama os vulneráveis, os marginalizados, uma fé que não faz acepção de pessoas, mas uma fé, Senhor Deus, verdadeira, prática, real, que ama, que doa, que se entrega. Oh Jesus, é isso que eu te peço nessa manhã, Jesus. Nos leva a uma vida de transformação, de fé em fé, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Oh Pai, é isso que nós oramos nessa manhã. No teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você continue orando por nós, continue orando pela obra missionária. Eu te falei, muitos são os desafios, né? Muitos e grandes, alguns deles muito grandes. Confesso para vocês que é um desafio a família crescer já com uma menina de 14 anos de idade, né? É um desafio. Nós temos aprendido, crescido, né, nesses dias. Temos sofrido muitas perseguições, mas eu creio que em tudo Deus nos dará a vitória. Amém? Continue orando por nós, nossa família, os nossos outros missionários que estão lá. Temos visto Deus operar grandes coisas. Podia ficar aqui contando e compartilhando com os irmãos, mas hoje eu não vou fazer isso não, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe muito sua vida e por todo mundo, a toda criatura. Amém? Glória a Deus.